Existe uma diferença muito clara entre um filme de herói e um filme de herói do Sam Raimi. E muitas vezes essa diferença não tá no roteiro, nem nos efeitos, nem sequer no herói. Tá ali no elenco. Um ator certo no papel certo não apenas interpreta um personagem, ele redefine o filme inteiro. E poucos exemplos deixam isso tão evidente quanto o Homem-Aranha de 2002. Hoje em dia, parece óbvio dizer que um filme de herói depende da escala. Mas lá no início dos anos 2000, isso não existia. Filmes de herói eram tratados quase como apostas estranhas no cinema, quase um meio termo entre uma adaptação de um videogame e um filme de brinquedo. E é exatamente por isso que o Homem-Aranha do Sam Raimi importa tanto, porque ele foi o primeiro que entendeu o personagem. E, curiosamente, essa compreensão não é só no Peter Parker, mas também no vilão do filme, o Norman Osborn. Antes de William Dafoe, o Duende Verde era um personagem conhecido nos quadrinhos, mas ele raramente era tratado como algo realmente profundo fora deles. Originalmente, o conceito do Duende Verde era meio estranho. Ele era um duende literal e depois foi reinterpretado como um homem que usa essa figura de monstro para justificar suas escolhas. E o Norman sempre foi isso, um homem comum tentando justificar escolhas imperdoáveis com poder, ciência e ego. E quando Sam Raimi decidiu adaptar o personagem, ele entendeu algo essencial. O Duende Verde não podia ser só uma ameaça física. Ele precisava ser um espelho quebrado do próprio Peter Parker. E é exatamente aí que entra o William Dafoe. Dafoe não interpretava o Duende como um vilão tradicional. Ele interpretava uma falha humana, o ego. Desde a primeira cena, existe alguma coisa desconfortável nele. Não era exagerado, não era muito teatral, só era instável. E o mais impressionante é como isso se constrói em detalhes mínimos durante o filme. Se você reparar, quando o Norman tá no controle, sua voz sobe levemente de tom. Mas quando o Duende tá no controle, o pescoço dele fica diferente, o olhar dele desce, a sobrancelha levanta. Não é algo que você percebe conscientemente na primeira vez, mas o teu cérebro percebe. É uma atuação feita para funcionar no subconsciente. E isso era muito arriscado na época. Porque cenas como a conversa no espelho, que ele tem com o Duende Verde, podiam facilmente virar algo meio cringe, por assim dizer. Se fosse outro ator, talvez esse outro ator exagerasse. Talvez ele deixasse essa dupla personalidade dele muito estampada. Mas o William Dafoe fez o oposto. Ele confiou que o público ia acompanhar e nós realmente acompanhamos. A partir desse ponto, o filme deixa claro que nós não estamos vendo um herói enfrentando o vilão. Nós estamos vendo duas respostas diferentes do poder. Enquanto Peter Parker ganha habilidades e aprende lentamente que o poder exige responsabilidade, Norman ganha o poder e o Duende o faz decidir que responsabilidade é uma fraqueza. Ambos usam máscaras, mas por motivos opostos. Peter veste a máscara para se sentir confiante, seguro, ser o herói. E Norman veste a máscara para não ser responsabilizado pelos atos que cometeu. E essa é a grande sacada do filme. E só funciona porque o William Dafoe entende isso profundamente. Mesmo preso atrás de uma máscara rígida de plástico por boa parte do filme, ele ainda consegue transmitir essa sensação de ameaça, de descontrole. E isso dá um baita impacto na cena final. No momento em que o Norman pede pela própria vida, não funciona porque ele é dramático em si. Funciona porque por um segundo você realmente acredita nele. Porque durante o filme todo, William Dafoe atuou de um jeito para que a gente caísse nisso. E existe um instante real ali onde o duende desaparece. Mas é muito rápido. Nesse instante sobra apenas um homem apavorado com as consequências das suas escolhas e, de repente, ele volta. A mudança é bem sutil, mas tá ali. Só essa cena já colocaria o Dafoe entre as melhores atuações do gênero. Mas o impacto nesse filme vai além. O Homem-Aranha funciona como um mito moderno. Assim como nos mitos antigos, o herói só existe em contraste com seu antagonista. Sem Grendel, Beowulf não é testado. Sem Loki, o Thor não cresce. E nesse filme, sem o Norman Osborn, o Peter Parker seria apenas um jovem descobrindo seus poderes. É o vilão que força o herói a escolher quem ele vai ser. E é por isso que o filme envelheceu tão bem. Não pelos efeitos, não pelo uniforme, mas pelas decisões humanas no centro da história. Sam Raimi, em 2002, entendeu algo que muitos estúdios esquecem até nos dias de hoje. Um filme de herói não vive do herói sozinho. Ele vive de todos que estão na cena. Cada ator importa, cada escolha importa. E quando tudo isso se alinha, você não tem apenas um bom filme. Você tem algo que atravessa gerações. Assim como o Homem-Aranha de 2002. Esse filme não lançou apenas uma franquia. Ele lembrou o público de que histórias em quadrinhos sempre foram, antes de tudo, histórias sobre pessoas. E William Dafoe é a prova disso, pois graças à sua atuação, um filme que poderia ser tratado como uma piada na época, virou uma referência nos dias de hoje. Bom, eu realmente gosto desse filme, ele me traz um sentimento muito bom, facilmente assisti ele mais de 50 vezes, talvez 100, e eu continuo gostando. Eu gosto de tudo nele, trilha sonora, atores,
o crescimento do Peter nesse filme, a motivação e, mais do que tudo, a manipulação do Norman nesse filme. Eu simplesmente não tenho palavra para descrever o quão bom é esse filme. Bom, muito obrigado por assistir até aqui e falou!